Obrigado você que parou aqui no canal Ricardo Santos, historiador, para este quadro especial chamado Fala, Professor. Muito obrigado por sua audiência. E hoje aqui nós temos alguém muito especial. É um colega de profissão. Eu o conheci esse ano. Ele é muito simpático, querido pelos colegas. As alunas gostam dele, os alunos gostam dele. Ele tem características tão singulares que eu não vou falar, porque você vai descobrir durante essa entrevista. Eu estou falando do professor Adriano. Professor Adriano, que prazer ter você aqui em nosso canal. Estar aqui também no canal, compartilhando um pouco a minha vida e minha experiência profissional com vocês. Valeu, professor Adriano. Olha, quanto tempo eu esperei aqui essa entrevista e é muito bom agora tê-lo aqui. Professor Adriano, você é tímido? Na escola você não é tímido, você é caladinho, você fica lá no seu lugar. Você se considera tímido ou não? Olha, eu particularmente me considero tímido, assim, mesmo em casa, ou então na vida social, às vezes na escola. Não é sempre ali que eu fico junto das pessoas. Tem momentos que eu prefiro ficar sozinho, ficar um pouco recolhido, fazendo minhas coisas, mas isso não quer dizer que eu não goste de me relacionar com as pessoas, até pelo contrário. Gosto de todos lá na escola. É que tem aqueles momentos que eu gosto de conversar, e aqueles nossos momentos, aquele meu momento que eu gosto de ficar quietinho. Muito bem, o objetivo aqui é conhecer você, Sim, conhecer o professor. Porque quando se escuta falar de professor, geralmente é o especialista que fala do professor. E ele sempre fala na terceira pessoa, porque ele não conhece todos os professores e também quem fala em nome do professor, às vezes, é o secretário de educação. E aqui neste canal, quem fala é o professor por ele mesmo. Você sempre quis ser professor ou ser professor foi uma eventualidade, foi uma coisa que você não esperava e, de repente, você se tornou professor? Conta essa história para é gente. o meu sonho. Vou fazer lá um curso superior em engenharia elétrica, porque naquela época essa área era muito promissora no mercado de trabalho, né? Eu pensei em fazer engenharia elétrica, mas eu cheguei até a fazer a matrícula, mas depois eu acabei desistindo. Aí me veio uma coisa na cabeça, né? Quer saber? Eu acho que eu vou fazer matemática. Só que na época eu não entendia dessa questão aí da titulação, licenciatura e bacharelado. Eu nem sabia, assim, para que eu ia fazer matemática. Aí eu pensei, quer saber, acho que eu vou arriscar nessa área aí do magistério. Vamos ver o que que dá. Aí foi que eu resolvi fazer o curso de matemática. Foi onde que eu iniciei esse curso em 94, né, no Instituto Metodista de Ensino Superior, a atual Universidade Metodista de São Paulo, e vim a concluí-lo posteriormente. Professor Adriano, vamos falar sobre a educação brasileira, professor Adriano. Me diga uma coisa, você acha que a educação brasileira está no caminho certo? Assim, a educação em si sempre está no caminho certo. Agora, o problema são as pessoas que administram a educação, podemos dizer assim, em nível municipal, em nível estadual e federal, que muitas vezes não acabam encontrando esse caminho certo. Então, eu acho que a educação ela tem que começar ali pelo município, depois abranger, enfim, o estado, o país. Não adianta você colocar muitas disciplinas, cada uma delas com muitos conteúdos, sabendo que ou ali o educando ali, o aluno não vai conseguir absorver todo o conhecimento, ou até mesmo não vai conseguir utilizar. Então, eu acredito que esteja acontecendo isso com a educação nos dias de hoje.
ainda sobre a educação brasileira, eu gostaria que você me dissesse uma coisa. Você apoia a ideia de que o ensino religioso possa ser uma disciplina ensinada na escola E pública? a minha opinião é que ele tenha que fazer parte, sim, do currículo, deve ser uma disciplina, lógico, desde que os alunos, os professores, enfim, os pais, não pensem que ele talvez seja um doutrinador para esta religião ou aquela, né? Eu acho válido, sim, se fosse o caso aí de um possível retorno dessa disciplina de ensino religioso. Ok, o importante aqui é saber a sua opinião, professor Adriano. E as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive um abraço aqui para a Helena, que é uma ouvinte assídua do Fala Professor aqui, ela sempre está comentando. Um abraço para você, Helena. Professor Adriano, vamos continuar a nossa série de perguntas aqui. Eu gostaria que você emitisse uma opinião sobre um tema que alguns professores tiveram dificuldade para responder. Outros demonstraram não ter dificuldade nenhuma, até ficaram felizes com essa pergunta. Eu quero ver como é que você vai se sair. Professor Adriano, você votou em quem? Em Lula, Bolsonaro ou uma terceira opção? Olha, eu posso dizer a você, ou melhor, a vocês, que eu votei em Lula. Ainda sobre política, professor Adriano, você acha que essa história de bipolarização política acabou ou ainda continua? Olha, eu acredito que ela ainda exista, mas eu percebo que a gente tem que dar oportunidade aí para que outras vias políticas possam, enfim, passar para nós, principalmente na época das eleições, enfim, a sua mensagem, o seu projeto. Eu acho que a bipolarização política não funciona em um país como o Brasil. Eu Ok. acho que outros partidos devem, ou coligações, se for o caso, devem ter uma grande expressão também, para que a gente tenha o quê? Mais opções, ou seja, mais candidatos, mais partidos para nós escolhermos nossos representantes do legislativo e do executivo. É muito bom a gente ouvir os professores dando as suas opiniões. E você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, então, por favor, não deixa de comentar as respostas do professor Adriano. Diga se concorda, se não concorda, complementa, se você gostou, se não gostou. Você só não pode falar do nosso convidado, mas das suas opiniões, você é livre para comentar, para criticar, para elogiar, e por isso nós vamos continuar aqui com mais uma pergunta, professora Adriana. Você tem alguma opinião formada sobre a PEI, o Programa de Ensino Olha, Integral? na realidade, eu tenho uma opinião dividida a respeito do programa de ensino integral, que eu acho que provavelmente ele seja apenas válido para o ensino fundamental nos anos iniciais e talvez para os anos finais do ensino fundamental, no caso. Eu já vejo o programa de ensino integral inviável para o ensino médio. Uma vez aí que você tem vários programas aí, principalmente no tocante à iniciação no mercado de trabalho por parte do jovem, né, que às vezes o jovem busca ir atrás para ele fazer ou um estágio, um programa do tipo jovem aprendiz, que ele, lógico, quer ir atrás, e o ensino integral nessa fase da adolescência é inviável. Agora, para o ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, ele é até uma ideia boa,
porém ele precisa, assim, ele precisa ser melhor aplicado, porque você tem que ter, no período da manhã, as disciplinas do currículo básico e à tarde as oficinas curriculares. Eu tive uma experiência como coordenador em uma escola em São Paulo que na época era uma escola de tempo integral, que nós chamávamos, que depois mudou para o programa de ensino integral. E na minha experiência, eu vi que o que faltam são recursos para você dar uma aula mais lúdica à tarde, porque eu acho impossível o aluno ficar sentado na carteira, muitas vezes das 7 da manhã até as 4 da tarde. Então, ele funciona mais para o ensino fundamental, principalmente os anos iniciais. Agora, eu acredito que os anos finais do fundamental, mais ou menos, e para o médio, ele não, assim, não vai acrescentar em nada. O que a gente percebe aí é que, às vezes, enfim, a Secretaria da Educação, seja ela municipal ou estadual, ela fica questionando aquela questão da vulnerabilidade social. Ah, porque o jovem, a criança, ele está no período da manhã ou no período da tarde em uma situação vulnerável, porque os pais estão trabalhando. Então, eu acho que deveria ser oferecido, principalmente ao jovem, uma oportunidade de iniciar enfim, a atividade profissional e o mesmo para a criança se iniciar, oferecido algum outro tipo de atividade, não sei, enfim, um futebol, uma natação, uma atividade lúdica, que não precisa ser exatamente na escola. Isso é o que eu penso. E o importante aqui é a sua opinião, professor. Nós tivemos aqui várias opiniões. Raramente as opiniões elas são iguais. Acredito eu que seria muito interessante as pessoas que têm interesse na educação ouvir e ver esse canal, porque são os professores que estão na linha de frente e eles têm opiniões diferentes. E eu acredito que elas juntas poderiam dar um subsídio muito importante para a reformulação em ocasião oportuna do sistema educacional. Professora Diana, vamos continuar aqui, professor. Muitos já ouviram falar nos teóricos da educação. E os teóricos da educação, eles orientam o professor como eles ministrarem suas aulas através de teorias, técnicas que podem facilitar essa aproximação do professor com o aluno, que pode facilitar o ensino, a aprendizagem. Mas quem está na sala de aula sabe que num dia o aluno é uma coisa, no outro dia ele é outra coisa. A gente entra numa sala, ela é confortável. Entra na outra sala, eles estão todos ouriçados. Os alunos não são os mesmos. Os professores também não são os mesmos a cada dia. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: os teóricos da educação, para você, funciona ou não funciona na sala de Olha, aula? nos dias de hoje, eles não funcionam. Assim, eles funcionam, sim, para a formação do professor, porque para o professor entender o aluno como o ser humano, né? Eles dão mais ou menos uma orientação no caso da prática de ensino, enfim, a didática, metodologia. Só que o que muitas vezes a gente percebe é que os teóricos, acredito eu, que em sua maioria nunca entraram numa sala de aula. E hoje o que você vê em uma sala de aula é o quê? São alunos ali, talvez assim, que acompanham a resultante aí vamos dizer, do fracasso familiar, da falta de estrutura em casa. Ou seja, uma criança está indo para a escola com 6 anos ali, iniciando o fundamental,
sem uma base sólida de casa. Muitas vezes a família com problemas aí de questão financeira, social, ou na sua estrutura mesmo. Às vezes alunos que não têm os pais, são criados pelos avós, então aí começa daí. E agora, e os professores também, eu acredito que não estejam sendo preparados em suas graduações para lidar com estas situações. Eu acho que nós deveríamos ter formações continuadas voltadas para isso, porque cada ano que passa são problemas novos que surgem. A questão da droga, por exemplo, que tem evoluído nos últimos anos, né? Se nós formos analisar bem, as drogas de hoje não são aquelas mesmas de 20 ou 30 anos, 30 anos atrás, né? Essas substâncias ilícitas. Esse é só um pequeno exemplo, sem contar aí as questões de violência aí que nós enfrentamos no dia a dia, envolvendo os jovens, ou até mesmo, por que não, as crianças, violência doméstica, a violência na rua, principalmente nas cidades grandes. Então, isso acaba o quê? Refletindo ali na sala de aula, cada um com os seus problemas, que muitas vezes faz o quê? Com que cada um não tenha vontade de aprender, de aprimorar seu conhecimento, uma vez que cada um ali não tenha uma perspectiva de futuro, justamente ocasionada por isto. É o que eu vejo hoje. Muito bem, professor Adriano. A sua percepção é muito importante sobre esse assunto. Um tema que é recorrente aqui é o assunto do racismo. E eu pergunto para você: há racismo no Brasil? Olha, o racismo existe em todo lugar, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, às vezes o racismo, ele inclusive é confundido com o preconceito, que é algo mais amplo. E ele é o quê? Um tipo de preconceito voltado para a questão, enfim, questão da própria da raça, né? Da etnia, mas ele aqui no Brasil existe sim. Eu vejo que ele assim, ele é meio escondido, meio mascarado, mas ele existe sim. Ok. É muito importante essa sua opinião, porque esse é um tema muito sensível, professor. Ainda nessa linha, hoje, a sociedade vê casos frequentes de mulheres apanhando, de mulheres sendo mortas, assassinadas. E o pior, a maioria desses casos acontecem em casa. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o feminicídio. Quem é o culpado por tudo isso? É a mulher? É a sociedade? Ou é o Estado? Uma pergunta até interessante. Eu coloco até a responsabilidade no Estado, talvez um pouco na sociedade. A questão do Estado é no perante as leis que são muito brandas, né? Enfim, para a punição e para a própria prevenção do feminicídio, e a própria sociedade, que ela é vamos dizer assim, é um pouco, posso dizer, machista, igual a gente pensa e lembra nas histórias que eram contadas pelos nossos pais, nossos avós, porque algumas mulheres de antigamente até aceitavam ou se submetiam à questão do machismo. Então, o que acontece
hoje é o retrato do que acontecia há alguns anos, ou há muitos anos, né? Já essa ideia do machismo, né? Principalmente daquela figura do homem, é o homem que tem, assim, que tem a força, o homem que manda, o homem enfim, e a mulher que só obedece, o homem que não pode ser contrariado, né? A mulher que tem que fazer exatamente o que o homem quer. É isso que acontece. E esses casos de feminicídio ocorrem por isso, talvez por um pensamento machista da própria sociedade e a ineficácia do Estado no tocante a leis assim mais severas para a prevenção e, por que não, igual falei agora há pouco, a punição desses responsáveis. Professor Adriano, você assim, quietinho, você conversa, você fala assim de uma forma bem pausada, explicada. Você gosta de esportes? Você tem algum esporte? Você torce por algum time? Como é que você se diverte? Qual é o seu Mas hobby? para jogar bola eu nem nunca fui muito bom. Eu até me recordo das aulas de educação física, que eu não ia muito bem, assim, não gostava, assim, nem conseguia chutar direito a bola, então eu acabei pegando uma certa resistência em relação à bola, principalmente em modalidades aí como futebol, vôlei, basquete. Eu gostava mesmo era de andar de bicicleta, né, quietinho no meu canto, sozinho, né? Futebol eu às vezes acompanho, mas eu não tenho nenhum time de preferência. E o meu lazer é às vezes sair com a família, ficar andando pelas lojas, principalmente em um shopping, de vez em quando um cinema, né? E ficar em casa mesmo. Ficar, às vezes, no sofá ou assistindo uma TV, ou por que não, fuçando ali, mexendo no celular. Muito bem, professor. Que Ah, legal. Você falou tantas coisas assim interessantes que certamente algumas pessoas se identificaram com você. Porque cada um tem um hobby, outros não gostam de esportes coletivos, outros preferem ficar sozinho. E eu acredito que tem muita gente que também que curte os hobbies e a vida assim como você. Agora, vamos dizer que alguém que está lhe vendo, você dando essa entrevista, gostou de você, gostou da forma como você responde, e talvez diga: eu acho que eu vou convidar esse professor para a gente almoçar juntos. Então, eu queria fazer a pergunta: qual é a sua comida predileta? aliás, duas comidas prediletas, né? Estrogonofe bem feito com frango e, por que não, uma feijoada. Isso aí eu não. Qual é a sua formação? Você já falou um pouquinho sobre isso. Você é formado em quê? Você dá aula em quê? De Eu quê? sou formado em matemática e também sou formado em pedagogia, né? Atualmente sou professor de matemática do Estado e professor de educação básica um da prefeitura, né? Aí são até o meu orgulho de ter estes dois castes aí, principalmente de conteúdos, principalmente quando eu alio de um lado conteúdos de matemática, de outro os conteúdos ali, nem vou dizer conteúdo, as metodologias ali voltadas para alfabetização de adultos. Então, é a minha formação. Além de ser professor, você já passou por alguma experiência na gestão escolar? Eu fui professor coordenador por um ano em uma escola de tempo integral de ciclo um em São Paulo. Até eu comentei sobre isso, que ocorreu algo interessante lá.
que eu fui ser coordenador, né? No caso, uma função de designação. Fui ser coordenador de ciclo 1, e o curioso aqui que eu quero deixar registrado, eu ainda não havia feito pedagogia. Eu aprendi muita coisa com uma colega minha chamada Cíntia, e aí ela que me levou a fazer pedagogia, me incentivando. Aí que eu resolvi, no mesmo ano que eu era coordenador, iniciar o curso de pedagogia. E eu acredito assim que essa minha designação da função de professor coordenador me abriu portas para um outro caminho, além da matemática, onde eu já estava atuando. Então, eu vejo essa minha passagem aí pela gestão na coordenação como, enfim, um divisor de águas na Eu não minha vida. sabia dessa sua experiência, mas que bom saber que você tem o olhar dos dois lados, da gestão e a sala de aula. Professor Adriano, que mensagem você gostaria de deixar para o público, professor? Deixo aqui é de agradecimento aqui pela minha oportunidade de falar no canal. E também eu quero que nenhuma pessoa desista de ir atrás dos seus objetivos, né? E procure sempre em que área que você, em quaisquer áreas que vocês estiverem atuando, sempre se atualizarem, se requalificarem, porque eu vejo isso como de uma importância assim vital para o futuro de todos, né? E aqui, inclusive, eu aproveito para deixar um abraço aí a todos os amigos do canal e obrigado aí pela oportunidade, professor Ricardo, né? E aguardo aí futuras oportunidades aí de entrevista, por que não, né? Certo? Professor, as suas respostas, elas foram muito interessantes. O seu modo de falar é um modo singular, é um modo só seu. E é muito bom quando a gente escuta alguém falar que é original. Quando a gente escuta alguém falar que não está imitando ninguém. Quando a gente escuta alguém falar e a gente tem a certeza de quem está falando é ele mesmo, que ele não está inventando um personagem. Por isso eu Ah, acredito que a sua entrevista ela foi muito importante, porque o objetivo aqui é conhecer o professor, conhecer o ser humano que está por trás dessa profissão que é tão respeitada, mas por falta de espaço na mídia para o professor, ela não é bem compreendida, porque muitas vezes as pessoas pensam que o professor é uma máquina, mas o professor é um ser humano como qualquer outro. É um profissional cuja atividade não se encerra quando ele sai do trabalho. Ele leva esse trabalho para casa. Esse trabalho faz parte do seu dia a dia. E você já imaginou, você que está nos ouvindo, quando o professor faz uma prova, ele tem 300 provas para corrigir. Quando o professor faz uma atividade, ele pode ter 500 atividades para corrigir. Muito obrigado, professor, por sua participação aqui no nosso canal e que aqueles que estão nos ouvindo que deixem a sua opinião, porque o importante aqui é ter a sua interação. Obrigado, professor, e até a próxima entrevista. até Valeu. qualquer hora.